Olá, pessoal. Estamos tendo o prazer de receber aqui no Andradas Podcast a Rita de Cássia Melo Carvalho, que é assistente social do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. É um assunto que preocupa a todos. O motivo que eu a convidei para vir falar um pouquinho com a gente aqui é com relação aos indivíduos, né, em situação de rua. A temperatura caiu muito. A gente sabe que a prefeitura se preocupa com essas pessoas. Teve um período aí, um ano, que eu não me recordo se foi retrasado ou passado, eles foram até acolhidos no local ali, debaixo da arquibancada do JK. E a gente agora gostaria de saber como é que ficou, como é que está a situação hoje, o que a prefeitura e o CREAS estão resolvendo em relação a esse assunto. Rita, seja muito bem-vinda aí no nosso Andrada Podcast. Obrigada por você ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. Fala para nós, qual que é o plano de ação de vocês com relação aos moradores de rua, né? A gente usa muito pessoas em situação de rua, aqui no município. Sim, esse é o termo, né? Pessoas em situação de rua. Sim. Bom, fazer uma síntese bem rápida sobre o que é o CREAS, né? Ele atende pessoas em situação de direitos já violados, que basicamente seria a falta das necessidades básicas, que seria alimentação, moradia, escola, saúde e cuidados gerais de algum membro da família, né? A pessoa em situação de rua, então, ela enquadra no caso das pessoas que estão sem moradia, né? Geralmente, são pessoas envolvidas com dependência química, que teve algum conflito familiar, porque geram muitos conflitos quando se tem um dependente químico dentro de casa, e a família muitas vezes não dá conta, ou manda embora, ou às vezes eles saem pela própria vontade, né? E ficam realmente em situação de rua, porque eles não têm estrutura de tocar a sua vida. Então, eles acabam procurando pela ajuda, né? Com certeza. Da assistência social. E o que a gente consegue hoje com o suporte que a gente tem, está oferecendo para eles? Nós começamos agora com esse FRIA a distribuir cobertores, né? E iniciamos ontem a distribuir também ou caldos ou uma marmita à noite, né? Para ajudar a aquecer. Tem alguns funcionários já designados para isso. A distribuição vai ser aproximadamente entre 19 e 20 horas, né? E quais os locais que vocês estão fazendo? Começou ontem, na quarta-feira, né? Sim. Quais os locais que vocês estão oferecendo esse jantar? Na área central e também nas periferias. Ô Rita, nós, há um tempo atrás, fizemos uma matéria aqui com o pessoal do CREAS mesmo, e nós tivemos uma informação que 80%, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, você me corrija, por favor, se eu estiver errada, essas pessoas em situação de rua, na sua grande maioria, são aqui do município, são moradores de Andradas. Sim, né? Sim. Só para complementar, para você dar uma resposta mais completa. Quantas pessoas hoje estão em situação de rua que são do município e aqueles que são flutuantes, né, que vêm aí da região ou de até mais longe e aportam aqui em Andradas? Sim. Olha, varia muito dependendo da época, do mês, né? Então, hoje, nesse mês, a gente está com uma média de 45, 50 do município que procuram... Daqui de Andradas. Isso, que procuram pelo nosso atendimento. Mas essas pessoas são em situação de rua? Sim. Às vezes não, às vezes só por um pouco, porque assim, varia muito tempo, né? Tem uns que já são... crônicos, e tem outros que ficam só um pouco, acaba se acertando com a família e voltando, né? E os migrantes, a gente está com uma média de 15, 20, que são os que vêm de outros municípios, ou em busca de trabalho, porque ouviu falar que aqui tá bom para trabalhar, geralmente buscam um trabalho na zona rural, né, como na companhia de café ou nas roseiras, mas aí eles não se planejam, chegam aqui, não é bem aquilo que eles pensaram e por alguns dias acabam ficando em situação de rua, eles também procuram a gente. E tem também os que vêm buscar por internação, a gente tem uma comunidade terapêutica aqui, e às vezes conclui o tratamento, às vezes não, e acabam ficando por um tempo. E a gente oferece, né, a passagem
De volta. Caso eles queiram voltar, né? Isso é uma das funções que a gente... Que trabalha, que é o serviço do CREAS. Sim. Então, hoje, atualmente, em Andradas, nós temos aí aproximadamente 70 Esse mês... a 80 pessoas, contando com quem vem também para a casa de recuperação, para poder se tratar. É uma média de 60, por aí, 60, 70, né? E isso varia bastante dependendo do mês, né? Vocês fazem um trabalho muito intenso também, todo ano, que é não dê esmola. Dê uma chance para aquela pessoa, né? Sim. Fala um pouquinho também desse... Porque essa campanha vai ser eterna, né? Todo ano vocês repetem a mesma campanha, porque a pessoa que... Até para você que está nos assistindo aí, não é que a gente não quer ajudar as pessoas que estão ali no semáforo, na rua. É que, na medida que eles vão sendo... você vai dando moeda. Esse dia eu coloquei para vocês verem que um traficante foi preso e mostrou ali a quantidade de moeda que foi apreendida e tudo aquilo ali é de moeda que é dada aí no semáforo. A gente sabe que nós estamos passando um período difícil, mas essas pessoas são sustentadas pelo tráfico. A gente precisa tomar cuidado com isso, não é? E nós temos que saber que a cidade, o município tem meios de ajudar essas pessoas sem que elas fiquem na rua, né? Sim, na verdade... tem até uma campanha que diz o seguinte, o seu dinheiro me mantém na rua, né? Sim. Porque se você dá o dinheiro, você está facilitando para que a pessoa se mantenha ali mesmo. Ela vai ganhar o dinheirinho para comprar comidinho, até ganha marmita, né? Ela vai ficando. Ao passo que, na verdade, são cidadãos de direitos, Com né? certeza. Eles têm os direitos e têm as políticas públicas em prol disso, Sim. né? E todo mundo tem o direito de ir e vir, nós não podemos proibir a ida e vinda de Isso, ninguém. exatamente. Só que a gente tem que fazer o trabalho nosso, Sim. nós como imprensa e vocês como órgão público, de ajudar essas pessoas e tirá-las da rua, né? Sim. E a gente faz o que está ao nosso alcance, a gente procura fazer sim, né? Vocês têm dificuldade quando vocês abordam essas pessoas e fazem uma entrevista com eles, de onde você é, por que você está aqui, vamos te ajudar a voltar para a sua cidade de origem. Como é que é feita essa abordagem e qual é o retorno que vocês têm dessas pessoas? Olha, a função de abordagem social não é minha, né? Uhum. São outros profissionais, mas Mas é ligado ao CREAS. Sim, claro. São outros membros da equipe. Sim. Mas eu entendo que, assim, tem uns que aderem, né? Você vai lá, oferece o que a gente tem, né? E eles aderem, eles vão, procuram. Às vezes a gente faz encaminhamentos, eles vão. E outros não. E a gente não pode forçar, né? Com certeza. Então, é dessa forma. Mas a gente tem uma equipe especializada para estar lidando, né, com essas pessoas. E a gente respeita muito Com certeza. a escolha deles, mesmo porque eles têm um livre arbítrio, né, para estar fazendo as suas escolhas. Sim. Nós tivemos uma queda de temperatura brusca de terça para quarta. Sim. Eu vi pelos termômetros, aqui em Andradas marcou 4 graus e Poços de Caldas 3, né? Foi baixo mesmo. Sim. Nós tivemos algum problema de vocês terem que recolher alguém aí que tenha ficado muito tempo no frio? Nós tivemos algum problema relacionado à queda de temperatura com essas pessoas em situação de rua, aqui no município? Ainda não, mas pode ser que aconteça, Sim, né? Porque está sim. esfriando e a previsão do frio pode ser que se estenda um pouquinho. Vocês têm, além de oferecer essa refeição durante a noite, vocês têm algum plano B para acolher essas pessoas, pelo menos até passar esse período de frio? O que nós tínhamos era esse abrigo noturno, né? A casa de passagem que foi fechado. No momento Ele pertencia à caverna do Adulão, né? Ele não era nem. Ele é mantido pela prefeitura também, né? eu acredito que tinha um convênio, né, com a prefeitura e era apoio, uma conexão. Sim. Sim. Tá, essa casa não existe mais, a gente Não. sabe, já tem um tempo. Agora eu penso, a pergunta é, vocês estão trabalhando um plano B para, se realmente a temperatura cair, como está sendo divulgado amplamente aí, né, pelos veículos de comunicação, os grandes veículos de comunicação, vocês estão estudando alguma ação para ajudar essas pessoas, para tirá-las do tempo e colocar num abrigo mais fechado, onde não tem... O vento hoje está pior do que o frio hoje, né? Uhum. Está um vento muito forte aqui. Vocês têm alguma... Estão trabalhando? Sim, tem um projeto para estar
abrindo um outro espaço aí para estar desenvolvendo algo nesse sentido. Mas não a curto prazo? Não, e já está acontecendo. Porém, é uma tá. coisa administrativa que eu não consigo detalhar para você. Certo, certo. Bom, gente, algumas pessoas nos pararam na rua. Outras até ligaram aqui, tanto que o jornalista do Jornal André das Hoje, que é outro departamento, vai entrevistar também a Rita aí, porque o pessoal está procurando para saber como é que vai ficar a situação dessas pessoas, né, que estão em situação de rua. E eu percebo também, Rita, e por isso nós convidamos a Rita, que é assistente social do CREAS, para vir falar um pouquinho com a gente. A gente percebe também, Rita, que se você... É óbvio, se você vê o valor que esses que ficam no farol, no semáforo ganham, eles não vão querer trabalhar mesmo, né? Ir para a zona rural, colher café, ficar lá na grama molhada, porque o tempo também está úmido, né? Eles tiram, tem alguns aí que fazem declarações que tiram 200, 300, até 500 reais por dia. Eu acredito que seja isso mesmo, né? Obviamente, eles não vão trocar por um serviço fechado. E depois, à noite, eles acabam gastando esse dinheiro aí com drogas e acabam ficando aí pela cidade. Essas pessoas aí, vocês oferecem para elas, por exemplo, a frente de trabalho, porque a prefeitura também tem essa oportunidade para essas pessoas, né? O frente de trabalho tem alguns critérios, né? Inclusive, para aderir, a pessoa tem que estar residente pelo menos há 2 anos no município, né? Ah, sim. E tem um rodízio, porque tem uma demanda muito grande, então tem um rodízio de atendimento, porque não se tem vínculo, né? Então, existe sim essa possibilidade. Se a pessoa tiver, ela enquadrar na regulamentação e tiver o interesse. Quais os critérios para a pessoa, você disse que ela tem que estar pelo menos 2 anos na cidade, quais os outros critérios para que essa pessoa permaneça frequente à frente do trabalho e qual a remuneração dessas pessoas? Esse setor é um outro... Na verdade, essa questão do frente de trabalho, né, porque é um projeto, é um outro setor que desenvolve, mas assim... O que eu consigo falar para você é que a pessoa, por exemplo, ela tem que cumprir 8 horas diárias por 8 dias, né? Em funções, geralmente, nos setores mesmo envolvidos, serviços gerais, né? As da mulheres, própria prefeitura? As mulheres, né? E os homens trabalham para limpar um quintal, um jardim. E aí eles ganham, acho que em torno de R$450 e mais uma cesta básica. No mês? Depois que eles cumprem esses 8 dias. Tá. Bacana isso aí. São 8 dias. São 8 dias. Tá. Depois que a pessoa ela entra na frente de trabalho. Tinha também a frente de trabalho, oferecia o hotel. Tem um hotel ali que tinha uma aqui na Rua de Baixo, que as pessoas que ficavam na frente de trabalho tinha o hotel para ficar nesse período de 8 dias. Continua ainda, você não sabe? Não, são coisas diferentes. Tá. O hotel é para situações emergenciais. Tá. Então isso daí não tem nada a ver. Não, são coisas diferentes. Tá. E a pessoa, por exemplo, então ela foi contratada para frente de trabalho. Ela fica ali 8 dias. Depois de quanto tempo? Você disse que tem um rodízio, tem mais pessoas esperando para entrar na fila, né? Sim. Depois de quanto tempo ela pode voltar a prestar serviço novamente, uma vez que ela já está há 2 anos aí no município? Então, aí quando ela presta por uma semana, ela vai lá para o final da fila. Então, isso é muito dinâmico, porque às vezes a fila está mais curtinha, às vezes a fila está mais grande, né? Então, ela vai para o final da fila aguardando a próxima, né? A próxima oportunidade dela. Tá, ela tem que entrar no fim da fila e obedecer até chegar na vez dela de novo. Sim. E nesse período aí, ela está em situação de rua novamente? Não, porque esse projeto não é específico para uma situação, entendeu? É aberto para as pessoas que buscam e enquadram na necessidade, né? Tá. É importante você falar isso. Sim. Vocês fazem... eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo aí devem fazer também, até porque nós ganhamos aqui na cidade um presídio. Desses moradores, dessas pessoas em situação de rua, alguns deles, por exemplo, são familiares ou você não tem esse levantamento? São familiares de presidiários?
Olha, eu acredito que deva ser sim. Como não é uma demanda que eu atuo, eu não posso te falar com certeza. Uhum. Mas eu acredito que pode haver sim, né? Por que não? Que Alguns saem de presídios, né? acaba não voltando para sua cidade de origem, né? Ficam, passa por aqui, gostou, ficam, né? Uhum. E aí, quando você vai conversando, você vai descobrindo, né? Agora, os que passam rápido, a gente não consegue nem fazer um estudo social da pessoa. O CREAS não tem nenhum tipo de convênio com as empresas aqui da cidade para que possa estar encaminhando essas pessoas, tirando a frente de trabalho, para que possa encaminhar essas pessoas para... A gente sabe que, na sua grande maioria, não aceitam. Uhum. Ontem nós tivemos aqui na porta do jornal um exemplo do que eu vou falar agora. Uma pessoa veio pedir dinheiro para Fátima do jornal André das Hoje. E ela falou para ele, olha, espera um pouquinho, eu vou subir lá no jornal e vou esquentar uma comida para você. E quando ela retornou, ele não estava, ele já tinha ido embora, ele não queria comida, ele queria o dinheiro. Uhum. Né? Ele queria o dinheiro para, com esse frio, a pinga acaba ajudando até a aquecer, né? Embora a gente não é a favor. Mas muitas vezes você oferece a comida, a refeição, né? E não é aquilo que eles querem. Eles querem o dinheiro mesmo, né? Então, é difícil lidar, né, com esse tipo de situação, né? É uma situação muito delicada mesmo, né? Porque é aquilo que a gente falou agora mesmo. Se você oferecer tudo que eles querem, eles vão acomodar. Com certeza. E se você não oferece, são seres humanos que Sim. também têm seus direitos, né? Então, a gente tenta trabalhar dentro da nossa política, dentro do que nos é permitido, né? Uhum. E fazemos o que nós podemos, mas nem sempre a gente consegue atender a demanda, que é uma demanda grande, né? Sim. Dessas pessoas que estão em situação de rua, esse ano vocês já conseguiram que alguns deles retornassem para a sua cidade de origem? Sim. Você tem mais ou menos essa média? Não, mas são poucos, porque os migrantes é que acabam pedindo para voltar, né? Então, por exemplo, uma média desse mês, que foi uma média de 15, 20, né? Então, eu acho que uns 50% acabam voltando, outros ficam por aqui, vai se ajeitando, entendeu? E é isso. E aí, vai aumentando a responsabilidade, né? Porque com certeza, sim. na medida... Essa triagem vocês fazem semanalmente? Abordagem social dentro do nosso horário de funcionamento. Então, direto? A qualquer momento que houver a necessidade, ela é feita. Certo. Caiu, Rita, o número de pessoas que dormiam ali em torno da rodoviária? Sim. Caiu, né? Caiu. Isso é bom, né? Porque, sim, é positivo. Embora eles procuram um abrigo, um lugar que não tenha vento, mas ali é muito aberto, né? Então, ali você não tem muito lugar para você estar ficando, né? Fala um pouquinho para a gente, Rita, para quem está nos assistindo aí, mais um pouquinho do papel do CREAS junto à população, além do que você disse no início. Então, dentro daquilo que eu falei para você, né, que o atendimento a pessoas que já estão com os direitos violados, né, a gente recebe, como que isso chega até para a gente? Através de muitas denúncias ou por procura espontânea, né? São denúncias... Do próprio morador que tem situação de rua. De um modo geral, né, que você pediu, né, as nossas demandas de um modo geral, né? Sim, de modo geral. Então, elas chegam de diversas formas, de denúncias das mais variadas possíveis, né, do setor da saúde, do Ministério Público, da Polícia Militar, da Guarda Municipal. Isso, e também denúncias por WhatsApp ou anônimas, pelo telefone, né? Então, chega das mais diversas maneiras. Aí, o que é o nosso papel? Fazer a busca ativa, identificar essas famílias, e aí a gente faz um estudo social, né? Se for realmente o perfil do CREAS, aí a gente vai fazer um trabalho com essa família, para ver o que está vulnerável, o que eles estão precisando. Sim. Né? E a gente vai tentar trabalhar nisso em rede, né? A gente trabalha em rede, né? Com o CRAS, com os setores de saúde também. Inclusive, a gente faz uma reunião mensal para estar discutindo os casos mais evidentes, né? Que estão, assim, bem relevantes. Bem gritante, né? Na rua, né? Sim. Pessoal, nós recebemos aqui no estúdio do Andradas Podcast a Rita de Cássia Melo Carvalho. Ela é assistente social do CREAS.
Se você percebe, né, vê aí algum morador em situação de rua agora, nesse período aí, que precisa de um cobertor, precisa de uma alimentação, dá uma ligadinha no CREAS. É horário comercial, que é das 8 às 17 horas. Das 8 às 17, passa a informação direitinho, né? Não alimente aquela pessoa na porta da sua casa. Passa para o CREAS, tem um setor responsável. A gente fala isso, mas a gente tem dó, né? Mas é aquilo, a gente quer tirar essas pessoas de situação de rua. E se você começa a alimentar ali, ele vai ficar ali, uma hora quando você não der, ele vai poder ser até agressivo com você. Então, é uma situação que a gente quer ajudá-lo. E de que forma? Tirando-os da rua, né? Sim. E as pessoas que estão nos assistindo, Rita, pode entrar através de que número? Entrar em contato com vocês? Você não lembra de cabeça? Não. Pode olhar, se tiver uma colinha aí, pode olhar. Eu passo para você depois que eu tenho ali no meu celular. Terminando o nosso bate-papo, eu vou colocar para vocês aí qual o número de telefone que vocês devem ligar. Das 8 da manhã às 17, né? Se você vê alguma pessoa na rua em situação situação de rua e que você vê que ele está passando frio, você diz que vocês estão, então, servindo uma janta, ou então uma sopa, ou então um marmitex, das 19 às 20 horas. Isso de segunda a sexta. Isso foi iniciado ontem, tá. Então ainda não me foi passado se vai ser todos os dias ou se vão ser, né? Tá. Mas isso está sendo, né? Está sendo bastante, a dedicação a isso está ocorrendo. Sim. Né? Eu acredito que se for possível tá distribuindo todos os dias, vai acontecer sim. Tá. E o cobertor também, o cobertor no caso é vocês que estão entregando também. Porque vai ter uma... Eu perguntei, né, quando eu a convidei para a gente bater um papo aqui, com relação à campanha do agasalho, que todo ano acontece. Mas não é o setor, não é o seu setor, é o outro setor, é o CREA, né? CRAS, né? O CRAS, que a gente vai estar convidando para estar falando com a gente aqui também. Sim. Os cobertores, alguns são doações, outros são comprados, né? E aí a gente vai distribuindo. Enquanto a gente tem. A população pode fazer doação de cobertor lá para vocês, lá para o CREAS? Sim. Pode? Pode. Então, nós vamos deixar aí um telefone para contato. Se você tem um cobertor na sua casa, se você tem um agasalho e que você não está usando mais, ou mesmo até que você use, mas você pode abrir mão dele, né, para aquecer o próximo, liga lá no CREAS ou passa lá e leva. O CREAS fica ali aqui atrás da padaria do Todd. Aqui, do lado, o CREAS é aqui, ó, do lado do Continha ali, Isso. Que é uma referência que nós temos ali, e atrás da padaria do Todd, quer dizer, todo mundo conhece, é bem central mesmo. Se você não mora no centro, mora no bairro, passa ali, para o carro ali, né, vamos ajudar também. Nós também podemos fazer a nossa parte, deixando lá um ou dois, 3 cobertores. Às vezes você tem um agasalho que você pode doar, elas com certeza vão estar passando aí para essas pessoas em situação de rua, né? A gente... não pode realmente fechar os olhos para essa situação e eles têm o direito de ir e vir, né? A gente não pode cerceá-los dessa liberdade. O que a gente quer é ajudá-los a sair da rua e, de preferência, aqueles que são aqui da cidade, né? Que consiga ter aí um laço familiar novamente, que a gente sabe que não é fácil. Nós também aqui, o jornal, nós já tentamos, uma pessoa que veio pedir ajuda aqui, nós tentamos colocar junto com a família, mas voltou e depois de 15 dias estava na rua de novo, é difícil, né? É difícil. O problema familiar é complicado mesmo. Rita, eu queria te agradecer e pedir para que você faça, né, olhando para cá, as considerações finais para quem está nos assistindo, deixando aí o convite para as pessoas participarem aí, né, fazendo uma doação aí junto ao CRAS para ajudar essas pessoas. Bom, eu acho muito importante, além do que a gente consegue oferecer na assistência social, o apoio da população Com de certeza. modo geral, né? Com certeza. E também a compreensão de que é trabalho de formiguinha. Exatamente. Não é fácil, né? Muitas vezes a gente não consegue, mas não é porque não houve uma intervenção, uma tentativa, é porque realmente as nossas ferramentas, de repente, não são suficientes para atender a demanda. Mas eu acho que se a gente unir forças, né, o nosso trabalho enquanto assistentes sociais, a equipe, a rede e toda a população, a gente consegue pelo menos fazer a nossa parte. Com certeza. E tem uma coisa importante também, né, Rita? Se a gente quer mudar a situação, a gente também tem que fazer parte dela, né? Parte da mudança, né? Com certeza, porque existe muito aquela coisa de apontamentos, mas a pessoa senta no sofá dela, na poltrona dela, e só acusa o outro, Exato. Sendo que eu posso também fazer diferença. Exatamente. Se cada um fizer a sua diferença, a gente consegue unir forças e
Sim, é como eu falei. Né? Se você quer mudança, faça parte, seja a mudança, né? E como que você pode ser a mudança? Ajudando essas pessoas aí, não colaborando com dinheiro, porque a gente sabe que o dinheiro é para comprar álcool ou drogas, né? E dessa forma, você não está ajudando, você está ajudando, sim, que ele fixe residência na rua, que ele não saia, porque o dinheiro é fácil para ele, né? E o que a gente quer é tirar essas pessoas da situação de rua, né? Em situação de abandono, aparenta ser, né? Mas muitas vezes você senta e vai conversar com uma pessoa dessa aí, ela conta a história, por trás dessas pessoas tem uma família. Por trás dessas pessoas tem filhos, tem mães, né, preocupadas. Onde está meu filho uma hora dessa, com frio? Muitas vezes a pessoa não sabe. Então, se a gente quer uma mudança, nós convidamos a Rita aqui para falar exatamente sobre a situação desses moradores em situação de rua, a gente também tem que fazer parte dessa mudança. Então, se você tem aí um agasalho, uma roupa que você não usa mais, que você pode doar, claro, em boas condições. Aquilo que não te serve mais e que está ruim, não vai servir para o próximo, né? Vamos ser a diferença fazendo doação de coisas que realmente vai servir para quem a gente está doando. Rita, muito obrigada por você ter vindo aí, o espaço sempre aberto, tá? E parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando aí à frente do CREAS. Mais uma vez, sou eu que agradeço em nome de toda a minha equipe. Certinho. É isso aí, pessoal. Nós vamos encerrando esse bate-papo gostoso aqui com a Rita, que é assistente social do CREAS. A gente volta amanhã com mais um podcast às 18h30. Eu espero você, mas sempre com aquela premissa. Se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá.